Oi, gente. Oi. Boa noite. Boa noite, Dani, Nath, Narinha. Boa noite, gente. Deixa eu tentar fixar o tema aqui, como me ensinaram. Boa noite, gente. Todo mundo. Bem-vinda, Pri. Que amor. Oi, Tielen, Vânia, pastora, minha apóstola. Agora sim, agora deu frio na barriga. Ai, então, gente, mandem aviãozinho, convidem os amigos, convidem o pai, a mãe, convidem os vizinhos, convidem todo mundo, porque hoje a gente tem algo muito especial para conversar com vocês. Nós temos também a presença da nossa querida amada Nath, que ela vai estar trazendo uma palavra muito boa pra gente hoje, algo muito importante, tá? Eu vou tentar, deixa eu ver, vou tentar chamar a Nath já aqui, pra gente depois não perder muito tempo, tá? Pra ser bem objetivo. Aqui. Vamos ver se eu consigo. Não sei se eu consegui chamar a Nath. Tô esperando. Enquanto a Nath entra, tá? Eu quero ler junto com vocês. Olha ela entrando. Oi, lindona! Oi, Que coisa mais linda! Ai, tá linda. Tá muito gata. obrigada. Então, Nath, eu já passo a palavra para ti, tá? A primeira Tá bom. coisa que eu preciso dizer, gente, meu nome é Gilmara, muita gente me conhece por Gil, sou discípula e ovelha de Jesus e dos apóstolos Alexandre e Mônica Paz. Já apresento daqui a pouquinho a Nath, mesmo vai se apresentar, tá? Mas eu quero trazer para vocês dois versículos. Lá em Apocalipse 21, no 5, diz assim: o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse mais: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. E lá em 2 Coríntios, no versículo 5, diz assim: quem está unido com Cristo é nova pessoa. Acabou o que era velho e já chegou o que é novo. E isso é o mais de Deus. O mais de Deus é o novo, é uma vida nova, é uma história nova. E como é que isso acontece na vida da gente? Em que momento que isso acontece? Isso acontece quando a gente toma o posicionamento e a decisão de seguir Jesus, de aceitar Jesus e caminhar com Ele. Então, o nosso tema hoje, que eu acho que eu não consegui fixar ali no negocinho aqui, o tema é o mais de Deus. E o mais de Deus a gente vai conhecer um pouquinho, porque a gente tem muitas histórias. Então agora, eu queria que tu te apresentasse, Nath. Tá bom. É um prazer imenso estar aqui e começando esse projeto. E eu sou a Nath, né? Me chamo Nathelli, mas Nath para todo mundo praticamente. E eu sou filha de Deus. Eu sou apaixonada por Jesus e ele me resgatou da cova da morte. E eu sou a prova viva que ele faz nova todas as coisas. Amém. Nath, eu tenho algumas perguntas aqui que eu separei para conversar contigo, tá? Bom, quem era a Nath no período AC? Ou seja, quem era a Nath antes de Cristo? Bom, a Nath antes de Cristo, ela não tinha identidade, ela não sabia quem era, ela não sabia que tinha pai, esse pai espiritual, assim, esse pai que ama. Eu procurei esse peito de pai em muitos homens e nunca achei porque só ele podia me satisfazer dessa maneira e ocupar o vazio no meu coração. Eu experimentei tudo que deu, tudo que o mundo podia me oferecer, eu experimentei.
Só que como eu não fui feita para o mundo, não tinha como me completar. Eu fui feita por Jesus e para Jesus. Então só quando eu encontrasse Ele que a minha vida ia fazer sentido. E foi o que aconteceu de verdade. Eu teimei, mas no mundo não existe vida. É somente em Jesus mesmo. E foi quando eu encontrei Ele que tudo fez sentido. Muito bom, muito interessante. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais esse nosso bate-papo. Nath, conta pra gente quando foi o momento que tu ouviu: desperta, tu que dorme. Dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Precisamente essa é a palavra da minha conversão. Mas para chegar na minha conversão, eu preciso contar o solo de oração que preparou esse tempo. Eu acho que o meu cálice transbordou, assim, diante de Deus, e aí chegou o momento que ele disse: tá, agora eu te pego de jeito. E na nossa infância a gente ia na igreja, no Teatro Presidente, né, com o pastor Isaías Figueiró. E esses tempos eu até tive uma experiência com o Senhor que Ele me levou nesse lugar através de um louvor que eu ouvia naquele tempo. Ele me levou lá na igreja, eu entrando, criança ainda, e a satisfação que eu sentia de estar naquele ambiente, nunca mais eu sentia assim, sabe? Eu como criança, de esse lugar é maravilhoso, ele tem cheiro de vida, era um perfume tão bom. E aí, com o tempo, a gente se desviou, parou de ir. E aí eu já não tinha mais esse contato. Mas a gente tinha o Senhor como um bombeiro. A gente orava, quando a coisa pegava fogo, buscava e ele sempre misericordioso respondia, nos atendia, nos ajudava. Tá. Aí no verão de 2013, no, nas minhas férias, eu fiquei 30 dias em magistério com meu pai e com a minha mãe e eu já comecei a ter esse resgate do Senhor, assim, dele me colocar no... Tipo assim, o meu prazer estava em ouvir louvor. Eu bebia loucamente, eu usava droga, eu fazia tudo que eu queria. Mas naquele tempo, assim, que eu tava sozinha, a minha vida começou a fazer sentido quando eu parava ali e escutava um louvor. E eu lembro até que eu vi um louvor da Ludmilla Ferber, sopra o Espírito de Deus e ressuscita esses ossos, que é do Vale de Ossos Secos, e eu ficava assim, como assim Deus ressuscita ossos? Tipo, eu não conhecia esse Deus. Eu sabia que ele era vida, mas era muito distante. Aí, tá, em fevereiro de 2013, eu fui num culto que o Regis Danese estava. E aí eu cantei com aquele louvor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas minhas feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Só que foi uma canção que o meu coração cantou para Deus. Então foi como se eu dissesse assim, ó, eu tô te dando a permissão. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tá, foi aí. Aí em dezembro de 2013, dia 29 de dezembro de 2013, eu sofri um acidente e fiquei paraplégica. E é engraçado porque eu estava ouvindo esse louvor essa semana e ele fala: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. E o meu acidente foi num toboágua, né? Eu subi o mais alto que eu podia, eu tinha medo de altura. E, e aí subi, e quando eu desci, tava descendo do escorregador, ao invés de cair na piscina ou no gramado, eu caí no piso. E ali eu fiquei paraplégica. Na hora eu parei de sentir do umbigo para baixo. Só que eu preciso deixar claro que eu acredito que Deus não me fez ficar paraplégica para que eu me rendesse a Ele. Eu imagino assim, que nem foi com Jó. Eu tinha todas as brechas da minha... Já até não tinha, mas eu tinha todas as brechas da minha vida aberta. O inimigo tinha toda a legalidade que ele quisesse para me tocar. E eu acredito que ele chegou diante de Deus
e falou: Olha só, olha tudo que ela tá fazendo, eu tenho, eu posso tocar, tu sabe? E o Senhor disse para ele: Pode tocar nela, só não mata. E aí eu imagino que nesse momento em que eu caí, fiquei paraplégica, o diabo deve ter pensado: Bah, agora eu me dei, agora ela é minha. Só que primeiro eu tentei levantar e não consegui. Eu tava ali, na hora eu perdi a sensibilidade de umbigo para baixo, não sinto mais nada. Aí o rapaz que tava comigo, isso eu não lembro, ele disse que eu comecei a clamar pelo nome de Jesus. E que eu murmurava, assim, tipo, falava baixo, sabe? E só saía Jesus da minha boca. E aí, tipo, nessa hora eu penso que o inimigo, pá, não acredito. Perdi, já era. Jesus chegou, não tem o que eu vou fazer. E foi o que aconteceu. Porque Jesus veio, ele me pegou no colo, ele me curou. Na verdade, ele não me curou ali na hora, como, sei lá, eu imaginava, mas ele veio. Eu dei a autoridade para ele tocar na minha vida e me salvar ali. E eu lembro até que no hospital, porque daí eu fiquei num corredor, numa maca dura, era bem desconfortável. E eu ataquei uma mulher que estava passando e disse para ela: Eu quero a minha família. E ela, calma. Eu não podia, né? Eu tava numa emergência, esperando para ir para emergência. Aí eu disse para ela: Mas eu sei que Jesus está aqui comigo. E aí ela saiu assim. Só que eu não tinha relacionamento com o Senhor, eu não conhecia Ele mais, assim, sabe? Mas aquela semente de oração da minha infância gerou essa vida. É como assim, tipo, agora é a hora, aquilo veio pra fora. E aí, tá, eu sofri o acidente, e aí o que a gente fazia como família? Na hora, avisaram a minha mãe e meu pai, eles dobraram o joelho e oraram. A minha irmã orou, todo mundo. E o que a gente pedia era orem, só orem. As pessoas preocupadas, querendo, vocês vão processar eles, vocês vão tirar não sei quanto deles. E a gente só pedia, orem pela minha vida, orem pela minha saúde, orem pela minha recuperação. E ainda nesse período, nos primeiros dias eu fiquei na emergência lá em Viamão, a minha tia foi me visitar. E ela foi assim, e tipo, a visita era 15 minutos, era muito rápido. Ela foi no quarto e ela saiu pulando de alegria. E ela disse pro meu primo: Ele tava lá, tinha um anjo sentado na minha cama, na ponta da minha cama, e ela viu. Uau! Aham. E ela disse: eu vi ele tava lá com ela. E pensa assim que não tinha como uma paz. Eu nunca tinha sentido aquela paz. É literalmente a paz que não é desse mundo. Porque pensa, eu fiquei paraplégica. Eu tava num quarto de emergência onde eu não conhecia ninguém. E as visitas com a minha família era 15 minutos no máximo com cada um, era muito rápido. E eu fui sustentada pelas mãos de Jesus. Na virada do ano, no dia 31, toda a minha família foi para a igreja e mais o rapaz que estava comigo na hora do acidente. E todos eles louvaram o Senhor, clamaram pelo Senhor. E eu lembro exatamente que naquele momento, na virada do ano, que eu tinha até passagem comprada já para passar o verão, a virada na praia, eu fiquei feliz. Eu estava ali sozinha, eu estava paraplégica e eu estava feliz. E eu estava cheia de paz, assim, sabe? Eu lembro que eu respirei fundo e dormi. Isso não vem desse mundo, isso não vem da Não tem terra. explicação, né? É Deus, é Jesus. É o amor dele que nos persegue, que nos constrange. E aí esse mover, esse clamor, que foi assim, tipo, o mundo inteiro orando pela minha vida. Claro, não foi o mundo inteiro que parou pela minha vida, mas a gente pediu oração para todo mundo e tinha gente no mundo inteiro, que, tipo, parentes nossos. E pensa, né, quando a gente pede oração numa situação dessas, realmente todo mundo ora e Pedido se vai longe. move. É. E aí eu entendo que esse é o solo da minha vida. Isso foi o que me preparou para o Senhor me pegar de jeito. E aí teve ainda uma entrevista que a gente deu pro Jornal do Almoço logo que eu fui pro Cristo e lá eu fiz uma cirurgia. E aí o repórter perguntou pra mãe, porque assim, eu fiquei paraplégica e
a gente nunca aceitou nenhum decreto dos médicos. Eles falaram desde o princípio. Ela ficou paraplégica e ela nunca vai voltar a andar. É impossível ela voltar a andar. E a gente falou, eu não aceito, eu vou voltar a andar em nome de Jesus. O meu pai falou, ela vai voltar a andar em nome de Jesus. A minha Amém. mãe disse, é impossível para os médicos, mas para Deus não. A gente nunca aceitou, sabe? E aí esse repórter perguntou para ela, e se ela não voltar a andar? E se ela nunca voltar a andar? Aí ela olhou para ele e disse, se ela não voltar a andar, ela vai voar nas asas do Espírito. Amém. Que E lindo. eu não tinha noção, sabe, dessa realidade. Eu lembro que eu chorei ali, eu tava na maca, né? E aí passou 3 anos depois desse acidente, porque daí logo que eu sofri o acidente eu quis mostrar para todo mundo que eu era a mesma e continuar nas mesmas práticas de antes, só que não tinha como, porque eu não era a mesma. Até que chegou um momento, aleluia, em que nada mais fazia sentido pra mim do resto, assim, sabe? Eu lembro que eu fumei maconha e passei mal e disse, pá, não quero mais. Eu bebi, não tem graça. Eu saía, não tinha graça. Aí eu cheguei e disse pra mãe, eu sei que Jesus é o que eu tô procurando. Eu sei que ele é o único caminho. Então, chegou a hora. E isso foi em fevereiro de 2017. 4 anos depois que eu dei a permissão pro Senhor. E aí ela disse pra eu vir pro quarto, então, começar a orar, porque eu tinha tempo. E foi o que aconteceu. E eu comecei a voar nas asas do Espírito, sem saber. Porque eu não conhecia o Senhor. Eu conhecia ele de ouvir falar. Mas agora eu conheço de com ele andar. Amém. E me diz uma coisa, Nath, como é que foi assim esse esse teu conhecer Jesus por andar com ele e não só de ouvir falar, porque muita a gente escuta falar de Deus desde pequeno, né? Ah, porque Jesus, porque Deus é o dono do mundo, porque Deus que criou isso. Mas uma coisa é viver e outra coisa é praticar. E eu entendo, né, que o mais de Deus vem justamente nisso, quando tu começa a praticar, colocar tua fé em ação, que foi o que tu fez, né? Lá trancadinha no teu quarto, só tu e ele, na tua intimidade com o Senhor. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu nem sabia que eu podia ter essa intimidade com ele. Mas quando eu comecei, e eu tinha uma Bíblia que eu comprei em 2012, e eu fui abrir ela em 2017. Nossa, Mas eu vim pro quarto, fechei minha porta e abri a Bíblia. E aquelas palavras começaram a falar comigo. E aí eu comecei a entender que eu tinha identidade. Que tudo aquilo que foi, tipo, colado em mim, assim, ao longo dos meus 27 anos, não era nada a ver com o que o Senhor tinha feito de mim e pra mim. E aí ele começou a tirar aquela capa que não era a minha identidade de mim. E aí eu comecei a ter realmente uma intimidade de ouvir a voz dele, de ouvir ele me amando, experiências dele me mostrando assim, ele me livrando de muita coisa ao longo desses anos que eu fiquei no mundo. E ele começou a gerar muita fome dentro de mim da presença dele, sabe? Tipo, eu tinha que estar todos os dias aqui e, e eu comecei a ser liberta de muita coisa e não teve uma manifestação assim, tipo, não teve, foi muito natural, sabe? Ele me enchendo do amor dele e o que, como o pastor falou domingo, a água limpa entrando e a água suja saindo, assim, sabe? Foi muito natural. Eu lembro de coisas assim de eu estar aqui com a Bíblia aberta e a página virar para outra, assim, sabe? Coisas muito sobrenaturais. Eu acho que ele sabia que eu ia ser muito espiritual, que eu ia adorar o mundo espiritual. Ele já começou a me mover assim, desse jeito. E a Bíblia mudou a página. e ô Nath, eu fiquei curiosa.
Tu teve vários momentos com o Senhor, nesse momento de intimidade, tudo assim, mas assim, teve algum momento específico da tua vida que tu possa dizer assim, ó, nesse dia me encontrei com o Senhor? Um momento, assim, que eu posso dizer, todos os dias eu me encontrei com ele. Mas o tempo realmente em que eu mergulhei no amor dele e que eu senti o amor que ele tem por mim foi o meu encontro com Deus mesmo, assim. Que foram aqueles dias de imersão e é eu pra ele, ele pra mim, assim, sabe? Nada mais atrapalha. Ele falando comigo, ele me amando. E o amor de Deus é tão grande que a gente mergulha nele assim e pensa que não vai suportar, porque ele nos preenche tanto e começa a nos mostrar que ele nos cuidou desde a nossa infância. Ele nunca nos abandonou. Ai, Deus é tão lindo. É um encontro que, assim, eu nasci para esse encontro, eu nasci para esse lugar, eu nasci para essa presença. Amém, que lindo isso! Isso é uma declaração de amor para Jesus. É. Nath, agora também eu estou no papel de entrevistadora, né? Então vou ter que fazer perguntas. Nath, conta pra mim agora. Tu já nos contou como é que era a Nath antes, né? Bem. Deixa eu ver aqui que apareceu uma coisa aqui. Deu. Voltou ao normal? Tá. Voltou. Tu já falou como era a Nath assim, bem doidona, né? Como foi a tua experiência, como é que tu conheceu Jesus, na verdade essa semente já estava no teu coração, mas e hoje que essa semente ela já tem frutos, né? Ela já gerou frutos. A tua vida é um fruto maravilhoso, é um fruto encorajador, é um fruto de exemplo para muitas mulheres, para muitas pessoas, não só mulheres, que às vezes porque quebrou a unha reclama, né? E olha para tua situação e tu não reclama, tu tá sempre com esse rosto lindo, esse sorriso nos lábios, e isso edifica a vida de muita gente. E tenho completamente certeza que alegra muito o coração do Pai. Mas a pergunta que não quer calar: quem é a Nath agora? No descer, no depois de Cristo. Quem é a Nath agora, no mais de Deus, no viver tudo isso, no viver esse mergulhar, esse transbordar? Quem é essa mulher agora? Uau. Primeiro, eu sou filha dele. Nada me tira desse lugar de filha, de filhinha do pai. E eu sou completamente apaixonada por ele. A intensidade que eu vivi no mundo, assim, é a intensidade que eu vivo para ele e que eu quero mais dele todos os dias. Eu quero mais, eu quero experiências. Eu não quero um pouco. Tanto que as gurias folgam em mim, que geralmente meu pedido na célula é algo espiritual, sobrenatural. Eu quero fluir no rio de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero desfrutar da graça de Deus. Eu quero aprender mais de Deus. Eu quero tudo que ele tem para mim, porque eu sei que ele é tudo. Então, hoje eu sou filha, eu sou também guerreira, porque ele me chamou para o exército dele. Amém. E ver vidas sendo tocadas pelas orações que ele me chama a fazer é o sentido da minha vida, é a alegria, assim, é a satisfação plena. Porque se ele está me transformando e me amando e me libertando, literalmente ele me libertou das trevas, eu quero ser um instrumento para que outras pessoas vivam isso também. É para isso que a gente nasceu, né? Como Espírito, o Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, para anunciar liberdade aos cativos. É para isso que a gente está aqui. E eu quero Amém. tudo. Eu acho interessante na tua história, que para mim também conta como um baita de um exemplo, que é assim, ó, apesar da tua situação atual, né, essa situação Temporária. momentânea e temporária, né, de tu estar numa cadeira de rodas, ela não te limita
para te participar. Quando a gente tem, pode ser um churrasco que a gente faz, uma confraternização, o culto, ir numa célula em outro lugar. Isso não é limitador para ti. Tu permite que Deus haja na tua vida de uma forma que tu não limita Ele. Como é que é isso para ti? De onde é que vem isso? Eu sei que é de Deus, mas assim, ó, como é que tu te depara diante, porque não deixa de ser um obstáculo, né? Mas que é um obstáculo que tu passa por cima. Como é que é isso, Nath? Na verdade, vem dele totalmente. Porque eu fui uma vez num culto e ele me falou através de uma irmã várias coisas, ele me curou de várias coisas, inclusive ele mandou eu testemunhar, porque o meu ministério ia começar pelo meu testemunho, porque até então eu tinha medo de falar, sabe? Eu não falava muito, eu queria muito, mas eu tinha vergonha. E aí ele me disse, eu vou soltar a tua boca para te falar. A partir de hoje tu vai começar a falar. E aí ele me disse, não é a tua impossibilidade que impede o meu manifestar. Uau! Ele me falou isso 3 vezes. E aí eu entendi que realmente não é o fato de eu estar na cadeira de rodas, porque eu não fui feita para cadeira de rodas. Eu tenho certeza que ele vai me tirar dessa cadeira. Só que já não é mais essa a minha motivação de buscar ele. Tipo, eu não tô aqui só para ele me curar. Eu sou filha dele e eu vou viver todo o resto e também vou ser curada. Também vou viver esse testemunho grandioso, né, de cura, que todo mundo anseia, que tá aqui. Mas foi o que ele me falou. E é por isso que, se nada me prende, se ele não me disser pra eu não ir, aí eu não vou, né? Se ele disser, não vai, como ele já fez algumas vezes. Quando ele começou a me separar pra ele, nesse início de processo de santidade, teve várias festas que eu iria, que teve imprevistos que não era pra eu ir, porque ele me queria pra ele. Tipo, tu não tá pronta ainda, vem pra cá, deixa eu te limpar, depois tu vai. E é por isso que eu vou com muita alegria, porque eu amo, como eu mandei hoje no grupo, eu amo ser amigo de crente, eu amo falar de Jesus. Eu posso falar de vários assuntos, mas quer ver meu olho brilhar é Jesus. Esse daí que é vida. Gente, vale ressaltar que é o seguinte, ó, essa mulher que vocês estão vendo aí, essa princesa do Senhor, ela pega Uber de onde ela mora, que é bem longe da igreja, pode estar chovendo, ela vai. Ela não se limita, e eu acho isso assim, ó, isso para mim também soa como gratidão ao Senhor, por tudo que ele está fazendo, por tudo que ele já fez e por tudo que ele vai fazer. Não é só aquele fato assim, ó, de buscar a bênção, buscar, tá, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, e pede. Não, é viver o amor na sua forma completa que ele é, né? Porque Jesus, ele é completo, né? E eu acho muito interessante essa forma que tu vai, sabe? Que tu vai para os cultos, que tu vai em célula, que tu vai em algum evento. Tu não te limita, o tempo não te segura. Pode estar chovendo, pode estar caindo temporal. Gente, essa mulher vai! E tá sempre assim, ó, com esse sorriso estampado no rosto. Gente, isso é amor de Deus. Isso é o Senhor derramando sobre a cabeça dela óleo de alegria todos os dias. Exatamente. Isso é o mais de Deus. A gente tem a oportunidade de ter o mais de Deus todas as manhãs, né, Nath? Verdade. E às vezes a gente não aproveita isso. E eu vejo muito isso em ti, né? Que tu aproveita muito esse mais de Deus todos os dias. Eu particularmente nunca te vi reclamando, nunca te vi murmurando, sabe? Eu acho que tu deva ter esses momentos porque tu é tão carne e osso quanto qualquer uma de nós aqui, né? Mas tu não deixa isso matar a tua alegria de servir ao Senhor. O teu amor pelo Senhor é maior do que a tua dor. O teu amor ao Senhor é maior que a tua impossibilidade, né, de ir em algum lugar sozinha, do jeito que tu quer, da forma que tu quer. Nada segura esse amor de dentro de ti. E eu acho isso muito, muito lindo. E o que tu diria, assim, como um incentivo para aquelas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor? Talvez aquelas pessoas, assim, que, sei lá, até conhecem Deus e Jesus, assim, de ouvir falar também, né?
mas que mensagem, ou sei lá, que dica, não sei o que tu gostaria de falar para essas pessoas que estão te vendo e sei lá, esse Deus para eles assim é meio distante, sabe? Ou as experiências que eles tiveram até não foi tão profundas assim, sabe? Foi meia boca, assim. O que tu tem para dizer sobre isso, Nath? Primeiro, eu digo que essa disposição só existe porque quem é muito perdoado muito ama, né? Então, eu já. O Senhor mesmo me disse, nessa experiência que eu tive, ele me falou: Eu te tirei da cova da morte, e tu sabe disso. E literalmente ele me tirou da cova da morte. Então, se eu tava morta, como é que eu não vou ser feliz se agora eu tenho vida eterna e abundante? Não é só vida eterna, ela é abundante, né? Por isso eu me alegro de estar na presença dele. E o que eu tenho para dizer é que, e que eu amo falar isso, é que o Senhor não tem filhos preferidos. Nenhum. Tudo que ele Importante. derrama sobre a minha vida, ele pode derramar sobre a tua e até mais. Depende da tua fome, da tua busca, da tua disposição. Eu clamei pelo nome dele e ele veio. É só tu clamar pelo nome dele e ele vai vir. E pedir, porque se tem alguém que está interessado em derramar vida sobre nós, é ele. Olha o sacrifício dele por nós na cruz. Foi por amor e continua sendo. Se tem alguém que quer nos dar experiências profundas, sobrenaturais, pessoais e reais, é ele, através do Espírito Santo. Então, pede que ele vai dar. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas dizendo: se tu existe mesmo, eu faço tal coisa. Se tu existe mesmo, aparece aqui. E ele se manifesta porque ele nos ama. E ele não ama ninguém mais que outra pessoa. Ele nos ama completamente, absolutamente. Ô, E Nath, ele uma está coisa disponível, né? é verdade? Ele tá sempre disponível, né? Às vezes a gente aqui fica offline com ele. Verdade. Nath, e como é que foi, assim, pra tua família? Essa mudança, assim, da Nath, que agora não quer ir mais aquela vida louca, vida doida, e agora quer uma vida com o Senhor, uma vida de santidade. Como é que a tua família encarou isso? Para minha família até que foi mais eles viveram o processo comigo porque eles viram eu vindo todos os dias pro quarto e começando o Senhor me começou esse processo de transformação. Mas foi um choque, porque eu era completamente diferente, eu era outra pessoa. Ô, Nath, e antes, tá? Quando tu tava na vida louca, tá? Quando as pessoas falavam de Jesus pra ti, tu, sei lá, aceitava numa Eu boa, assim, tu, achava que conhecia. Eu achava que conhecia. Eu sei. já Glória sei a de Deus. tudo. Vivia dizendo glória a Deus. O crenteza eu sabia fluente, mas eu não conhecia ele intimamente. Porque a gente tinha esse hábito de orar quando apertava. Uhum. Mas eu conhecia esse Deus só de misericórdia, eu não conhecia o Deus Pai, né? E foi um choque para minha família, mas foi um choque muito positivo. O meu pai sempre dá esse testemunho que ele vê que Jesus me pegou no colo nesse acidente e que ele continua fazendo uma obra linda na minha vida. E ele se emociona quando ele fala de mim assim, porque é um fruto real. Eles me viram. O meu pai, ele limpava vômito meu de festa, assim, ele já me deu banho, então, tipo, eles que sabem, né? De, de porre, assim, tu tomava porre e ficava bem doida? Eu bebia demais, eu bebia loucamente. Eu achava que isso também fazia parte da minha identidade, sabe? Eu tinha Era uma fama, uma falsa felicidade que tu buscava. Tu tinha nem uma era falsa felicidade. felicidade, porque eu não lembrava de nada no outro dia, era um engano mesmo, assim. E eu queria, sei lá, mostrar que eu era descolada, enfim. Era o Mas curtir só eles, pro curtir. é. E aí E isso depois, é quando lindo passava o porque, tipo porre, assim, eu da minha família eu era mais improvável. Porque eu era a mais louca. Eu era Deus adora os a mais improváveis. perdida. E aí começou pela minha irmã, né? Ela começou a orar, e, enfim.
Mas ver essa transformação na minha vida não tem como negar o poder de Deus e o amor dele. E as pessoas de fora, tipo os meus amigos que me veem, eles também veem esse fruto, embora talvez não entendam, né? Porque que ela só fala de Jesus? Mas como é que eu vou falar de outra coisa? Olha o que ele fez na minha vida. E continua fazendo, né? Imagino, sim. Imagino para eles como foi um choque, né? Imagina conhecer a Nath que bebia, que fazia, acontecia, e daqui a pouco só fala de Deus e vive uma vida para Deus, uma vida que busca santidade. Eles nem sabem dizer direito o que é santidade, né? Tu perdeu alguns amigos nessa transição que tu fez? Eu perdi contato. Perdi. Mas não doeu, assim, eu acredito. Eu tive algumas experiências, né, também por causa do trauma. A gente se afastou de algumas pessoas, mas eu ganhei muitos irmãos. E isso pra mim é demais, assim, sabe? Pessoas que eu sei que eu posso contar e que eu passo oração, eles oram pela minha vida ou por qualquer situação. Então, o Senhor, assim, se eu perdi, Ele me devolveu Fez que infinitamente nem mais. Jó, fez que nem Jó, Exatamente, devolveu o dobro. exatamente, o dobro. E, e eu quero ser bênção na vida dos meus amigos que ainda não conhecem Ele também, né? Eu Eu acho, oro eu e. acho que de alguma forma eles estão percebendo isso, sabe? Só que entre o perceber e admitir, né? Às vezes leva um tempo. Mas só a tua É, vida, de tudo que tu já viveu, eu acho que isso é incontestável, né? Não tem. é. Quanto a fatos, não há E é argumentos, muito não legal, adianta. né? Porque eu tive uma experiência que eu já fui curada, né? Eu fui num congresso lá em Costão do Santinho, na Bola de Neve, que o senhor me levantou da cadeira de rodas e eu dei 6 passos com ele. Isso era impossível, porque eu não sinto nada do umbigo para baixo, né? E tipo assim, ele veio através de uma menina, estendeu as mãos para mim, eu segurei nas mãos e levantei. E aí ele foi para trás, ela, só que era ele nela. E aí quem viu disse que eu dei 6 passos. E eu contei essa experiência para amigos meus que ainda não conhecem o Senhor e eles foram muito tocados. E tipo assim, eu falei para eles, eu fui curada. Só que eu ainda tô na cadeira de roda, sabe? Então, mesmo eles vendo assim que contraditório isso, o Espírito Santo Agora ela agiu, ficou maluca. mas ele agiu e eles se emocionaram e eles creram. Então é um processo, né? O Senhor vai fazer o que ele já começou. E a palavra dele diz, né, que aquilo que sai da boca dele não volta vazio. Exatamente. E, Exatamente. e assim, ó, às vezes as pessoas estão numa situação, como foi o teu caso, né? Uma situação muito difícil, muito delicada. E realmente só se agarrando em Deus com todas as suas forças para conseguir reagir, né? Mas o que tu diria, assim, para quem está passando por uma situação, talvez assim, não tão delicada quanto a tua, mas uma situação que, que faça a pessoa ficar mais triste, pensar em desistir, pensar em, sei lá, acabar com tudo, põe um ponto final em tudo que se exploda o resto, eu quero sumir, né? As pessoas pensam nisso, ainda mais agora nesse tempo que a gente vive, onde Uhum. essa pandemia está assustando muita gente, né? É, o que que tu, o que que tu traria para essas pessoas, assim, como forma de acolhimento com aquilo que tu já viveu, né? Nos teus momentos de desespero. Eu sei que foi Deus que segurou a tua onda, tá? Uhum. Mas até a gente chegar nesse nível de sentir Deus nos segurando nos braços, como Ele fez contigo, o que tu pode dizer, assim, para ajudar essas pessoas que passam por momentos como esse? Às Mas vezes ainda pode ser assim. tem coisas mais simples, né? Uhum. A gente sabe que tudo é Deus, né? Mas tem momentos, eu já passei por isso, né? Tem momentos que parece que falta o chão. Tu não Uhum. sabe
para que lado que tu vai ir, tu não sabe quem pode te ajudar, tu sabe que existe um Deus, mas é difícil porque tu te sente a última das últimas, das últimas, das últimas. Uhum. E aí, de repente, tu vê um Deus te chamando de filha, de amada, de princesa, e dizendo pra ti que te ama. Como é que é isso, Nath? Como é que a gente consegue, como é que as pessoas podem ter esse acesso a esse Deus maravilhoso? E tu não fez nada pra merecer isso, né? Tipo, ele tá me Exato, a gente chamando se de acha. filha, ele tá me amando, mas eu não fiz nada de bom pra ele me amar. E ele continua me amando e me cuidando. Exato. Quem sou eu se tem tanta gente melhor, né? Para começar, eu acho que cada um tem que viver o processo do trauma e o mais interessado em nos segurar pela mão e caminhar com a gente as milhas que forem necessárias para cicatrizar essa ferida é o Jesus, é o Senhor. Porque eu não vivi esse impacto do trauma, assim, eu quis fingir que estava tudo bem. E a conta chegou, né? E no meu encontro com Deus, lá eu botei tudo pra fora. Aí lá eu perguntei pra ele, por que que tu fez isso comigo? Por que que tu me deixou na cadeira de rodas? Que era o que eu devia ter feito há muito tempo. Só que eu não tinha coragem de falar. E ele queria ouvir, foi ele que me pediu. Fala, eu quero ouvir. Fala. E aí eu falei, por que que tu fez isso comigo? Por que que tu me deixou na cadeira de rodas? Porque na verdade era algo que o meu coração falava, mas eu não tinha essa coragem de dizer, né? Entendi. E a gente precisa entender que o Senhor, ele entende a nossa humanidade. Ele tem momentos, eu não sou sei lá, super-herói. Não existe isso. Tem processos muito menores do que esse, até, tipo, agora eu passei por um de tomar um monte de medicação que eu fiquei bem abalada. E eu cheguei diante dele e disse: Senhor, eu tô triste, eu não queria estar assim, eu não queria estar tomando esse monte de remédio. E ele escuta, e ele nos trata, e ele nos exorta quando necessário. A gente precisa ter essa verdade tatuada no nosso coração. O mais interessado na nossa vida é Jesus. Senão ele não teria morrido na cruz por nós. Então, assim, o meu processo está difícil por isso, eu preciso dele para me ajudar. Eu preciso, Senhor, tá muito difícil, eu não aguento. Ah, que bom, filha, tu é humana. Realmente tu não vai aguentar. Mas agora entra a minha parte. Vem cá que eu te pego no colo. Eu tive experiências com o Senhor, assim, de fazer a cirurgia e aí tá no processo. Eu lembro que eu fiquei quase 24 horas deitada de bruço e doía Nossa, tudo, porque eu fiz uma cirurgia e tinha que ficar daquele jeito. E eu falei pra ele, eu não aguento mais. Primeiro assim, eu pensei, eu tenho que ser forte, mas não, né? a Porque gente sempre pensa assim, né? na minha cabeça tinha que ser forte, mas não, eu acho que se eu tivesse dito antes ali pra ele, eu não aguento mais, ele já tinha mandado a médica me virar. Porque foi quando eu disse assim, eu não aguento mais, tá doendo muito. A médica entrou pela porta e disse, desvira a Nath, ela tá assim há muito tempo. É o que Cuidado ele de quer ouvir Deus. da gente, sabe? A minha humanidade, Senhor, tá doendo, Senhor, tá difícil, Senhor, eu não consigo. Se tu não vier, não vai dar. Aí ele vem. É a gente reconhecer que depende dele, que sem ele não tem como. E E aí é ele faz. interessante, e é interessante também a forma como tu está falando, porque isso deixa muito bem explicado que ser filha de Deus é ter relacionamento com Deus. É dizer para Deus, Deus, dói aqui. Deus, eu hoje no meu trabalho aconteceu tal coisa com a minha colega, eu me chateei com o que ela fez. Isso Exatamente. é ter relacionamento com Deus, né? Contar tudo para Deus, porque ele é pai, é um pai que ele não está visível aqui, a gente não consegue pegar, mas a gente consegue sentir a presença dele, né? E eu não tenho certeza que essa presença de Deus é que nos fortalece, nos amadurece e nos incentiva. Vamos embora. Mais uma milha, Exatamente. mais 2 milhas. Vamos embora. Amanhã é outro dia. Eu tô contigo. É essa alegria que excede todo o entendimento que a palavra de Deus fala, né? Porque tu Exatamente. decidiu
ser reconhecida como filha, deixar que ele te trate como filha, porque ele é pai, e te ver nessa posição de filha, né? E como é que foi quando tu descobriu isso? Oba, realmente, olha, eu sou filha de Deus. Eu imagino, assim, a tua alegria ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, tu era muito doida, muito louca, e daqui a pouco aconteceu uma tragédia contigo, e tu conheceu Deus Pai. Mais do que ser Deus, tu te deparou que ele é teu pai. É muito louco, né? Porque só na presença do Senhor a gente consegue isso de chorar e rir ao mesmo tempo. É verdade. Tu E tem um até o ataque de choro. riso e tu tem um ataque de choro. Foi É isso. verdade. Tipo assim, eu sou filha, eu sou amada, ele nunca me abandonou. Essa verdade de que ele nunca me abandonou veio tão profundo como uma flecha no meu coração, assim, sabe? E continua vindo, porque ele me mostra muito por visões, assim, momentos que eu tava muito louca. E ele tava, tipo assim, do outro lado da rua, sabe? Me cuidando, me livrando da morte. Tipo, eu não posso te tocar porque tu tá aí no pecado, mas eu não vou deixar de te cuidar porque em algum momento tu vai ser só minha. E é uma verdade que rompe com todas as mentiras das trevas. Eu não sou órfã, eu não tô aqui sem propósito, eu tenho um propósito sim, o Senhor conta comigo sim, e Ele me ama, e Ele vai me ajudar, e Ele vai me usar, e cada vez mais Ele vai nos capacitar, e são verdades assim que realmente eu imagino que o diabo deve ficar bem, como a Lu fala, bem endemoniado. Gente, também outra coisa que eu quero salientar aqui, ó, se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois, pode ser, se a gente conseguir responder agora, ok, mas não sei se a gente consegue. Eu não consegui ler nada. Eu não tô lendo nada, bom, eu mal sei mexer nesse negócio aqui, tô aprendendo agora. Mas pode mandar perguntas pro direct, que depois a gente vai responder todas vocês, né? Porque a nossa intenção aqui é trazer às claras quem é Deus e o que ele faz. A gente não adora, tem até um louvor que fala isso, né? A gente não adora Deus e não ama Deus pelas coisas que ele pode fazer. Mas a gente ama e adora Deus porque ele nos aceitou do jeito que a gente era, maluca, doidona, enchia a cara, vomitava. E o amor dele é maior porque ele não nos aceita, ele não permite que a gente permaneça do mesmo jeito, mas ele, com toda a suavidade, com todo o amor, ele vai nos moldando e a gente vai tomando forma de filhos de Deus. E isso é muito legal. Então vocês podem fazer as perguntas de vocês, tá? Se vocês quiserem, fiquem bem à vontade. Verdade, podem nos mandar no direct também. Isso eu não sei direito como funciona isso, mas manda mensagem lá, que aí a gente fala depois. Tá. Temos mais alguns minutos ainda. Nath, foi difícil para ti, né? Todo esse processo que tu passou, imagino quão doloroso foi para ti, para tua família. Mas tu, em algum momento, assim, tu pensou que, puxa vida, é melhor desistir de tudo do que continuar tentando? Em algum momento passou pela tua cabeça em desistir? Não. Não, porque como a gente foi sustentado em oração desde o início, eu realmente fui sustentada e a minha família também. E a gente vê o propósito de Deus nesse acidente que eu sofri, como família. Porque a minha família estava totalmente desestruturada na época, estava cada um para um canto. E assim, se o diabo quis destruir, matar, roubar e destruir através desse acidente, ele se deu muito mal. Porque a obra de Deus tem sido genuína e vai se completar, sabe? A gente recebeu essa palavra do Vale de Ossos Secos logo que eu sofri o acidente. E eu não imaginava que o exército que o Senhor ia ressuscitar era a minha família. E restaurar o casamento dos meus pais e restaurar cada relacionamento entre nós. Então, uma família curada é um projeto de Deus que se cumpre e cura outras famílias também. Então,
O que era maldição, o Senhor tem transformado num rio de bênção. E esse rio não vai parar em nome de Jesus. Amém. Eu penso que, tipo, no início, né, eu falava muito assim, eu brincava até, como quando eu tava perdidona, assim, que pra mim o Senhor era como um, sei lá, um curandeiro. Ah, eu vou voltar a andar, o Senhor vai me curar. E era só o que eu falava. Vai chegar a hora que ele vai me curar. Só que na minha cabeça ele só ia me tirar da cadeira de rodas. E eu ia continuar daquele jeito. Pensa. Se Deus me ama pra me deixar daquele jeito, ele me ama muito pra me deixar daquele jeito. Ele não, primeiro ele me pegou pra perto dele, começou a revelar quem eu era, e aí a minha cura tá nesse processo. Mas se eu tivesse sido curada e continuasse daquele jeito, eu, sei lá, eu podia estar morta hoje. E interessante, né, que mesmo que a gente passe por situações assim delicadas e complicadas, por problemas, né, que todo mundo tem, a gente vai ter, né? A palavra de Deus diz, né, que no mundo tereis aflições, né? Uhum. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha algum problema, até a dor e até o choro, eles são diferentes, né? Totalmente. Eu fico impressionada com isso. Não é a mesma dor de quando tu tá no mundo lá bem doida, não é o mesmo choro, é algo assim inexplicável. Tu sofre, mas ao mesmo tempo tu sofre com aquela certeza, com aquela consciência que vai passar e que tu não tá É porque a sozinha. gente não tá. Exatamente, a gente não tá sozinha, né? Tem alguém que tá nos segurando. 8 minutos, a Dani disse, tá? E Tá. eu imagino assim que pelo sacrifício de Jesus por nós, ele diminui muito a nossa dor. Assim, sabe, dores até físicas que a gente poderia sentir, ele se coloca no meio, para que a gente não Uhum. sinta a plenitude daquela dor, assim. Tipo, como um intercessor, como o que ele é de verdade, assim, sabe? A gente até sente um pouco, porque é normal, mas com ele tudo é melhor. É verdade, é verdade. Porque sem ele não tem esperança, se ele é a nossa viva esperança. Então, de mão dadas com ele fica mais fácil, se é que dá pra dizer assim. Ele tá E nos o cuidando. E interessante também, né? Eu acho, eu particularmente amo muito, né, esse momento, que é aquele momento assim, quando as pessoas que muitas vezes a gente não conhece, porque o negócio assim, multiplica e vai muito rápido, que são os pedidos de oração, né? Eu tenho certeza absoluta que muita gente que tu nem conhece ainda orou por ti e o quanto tu conseguiu sentir o Espírito Santo agir através dessas orações, né? Eu tenho Demais. certeza que foi as orações que te fortaleceu, né? Que te sustentaram, né? Muito. Isso é muito lindo, né? Só um Deus cuidadoso e amoroso para nos dar esse prazer, né? E ele usa pessoas normais, E pessoas que ele ele também chama de levanta esse filhos. exército, né, para interceder. Isso, exatamente. Porque ele é tão lindo e maravilhoso nos planos dele que ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Mas, tipo assim, para eu tocar a vida da Natiele nesse dia aqui, eu preciso que todo esse pessoal ore por ela agora. Eu preciso de todo esse pavimento para depois colocar meu alicerce em cima disso. É louco Exato. isso, sabe? Tipo, ele nos move a Muito. orar às vezes por pessoas que a gente não conhece. E eu já Aham. até pedi pra ele assim, Senhor, se possível, se for da tua vontade, me mostra a quantidade de pessoas que oraram pela minha vida. Mas eu acho que é muito, sei lá, acho que é meio impossível porque é muita gente, é muita oração. Muita Todas gente. as igrejas a gente pediu oração. E imagino, né? Eu fico pensando assim, ó, Deus recebendo as orações, né? Nath, 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 Nath. Gente, imagina isso. E a gente sabe, né, que a oração tem muito poder. É, a oração, ela é algo que move os céus.
né? E não tem como ser diferente, né? Porque quando tu ora, tu entrega uma cartinha assim, ó, direto para Deus. Olha, Senhor, cuida da Nath, traz cura sobre a vida dela. E isso é cuidado, isso é amor de Deus, né? Exatamente. É como se ele colocasse uma porção do amor dele no nosso coração para orar pelas vidas. É verdade. E o Eu acho que tem. quanto a gente tem que agradecer, né? Elas estão falando que tem que salvar, eu acho que tem que encerrar para Então a salvar. gente tem que encerrar. Tá. Nath, considerações finais, então. Clamem por Jesus, gente. Vocês vão ganhar vida eterna e abundante. Amém. Então, a Lourdes, eu não sei. Lourdes, tu tá aqui, amor. Ai, coisa boa. Então, assim, ó. Agora a gente vai ter que encerrar, porque tem o tempo, né? Mas eu acho que se deixasse, a gente continuava falando de Jesus, né? Até as 3 da manhã, que é o horário que a gente tem que orar. Verdade. Então, assim, ó, a gente vai deixar essa live salva lá no IGTV e depois a gente vai ver se consegue colocar no YouTube, no Face, não sei como é que é ainda, mas a gente vai ter ajudas para isso. A Nath sabe mais do que eu sobre isso. Gurias, a gente agradece muito a participação de cada uma de vocês. Nos perdoe se a gente não conseguiu falar o nome de todos, tá? Mas vocês moram no nosso coração. Que Deus abençoe também a vida de vocês até as 3 horas da manhã, isso aí. E não esqueçam que vocês podem fazer perguntas no direct. A gente está prontinha e apta para responder as perguntas de vocês. Espero que esse momento tenha edificado muito a vida de vocês. Tá? A nossa intenção foi essa, glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele sim merece toda a honra, toda a glória e todo louvor e adoração é somente para Ele. Tá bom? Quem quiser célula, a gente tem célula, viu? Nos procure. Boa! Nos chama aí que a gente conta mais de quem é esse Deus, a gente fala mais como é que é esse bate-papo com o Senhor que a gente faz. Tá bom, gurias? Tá. Nath, obrigada pela tua disposição, por esse coração aberto. Te amo de montão e tô aprendendo muito contigo também. Amém. Amo vocês todas e todos. Então tá. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Ó, beijo no coração. Deus abençoe. Depois, compartilha essa live lá com quem não estava aqui, tá bom? Amém. Tchauzinho, beijo. Obrigada, gente. Deus abençoe.